Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje nós vamos continuar o nosso Evangelho no Lar. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns. A gente parou na semana passada na pergunta 223, item 12. A gente viu semana passada, vamos começar o 13. Tá? Eu sugiro que antes de você acompanhar o Evangelho comigo, que você pause esse vídeo, faça uma oração para acalmar sua mente, para se conectar a Deus. Aproveita e pega um copo de água, um copo de chá, um líquido aí para você deixar aí perto do vídeo também, para que depois do nosso estudo, fazer a oração de encerramento, os nossos irmãos da luz que estão aqui conosco, eles fluidifiquem, magnetizem essa água, para essa água fazer bem para nós, para nossa família e para os nossos pets, se a gente der para os pets também, né? Então vamos lá, gente. A gente está no capítulo do papel do médium nas comunicações espíritas. Então, questão 223, item 13. Um fenômeno bem conhecido poderia abandonar a opinião de que há, nos corpos inertes animados, mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas, etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. É que faz total sentido. Lembra que semana passada a gente viu a questão de que se o médium, por exemplo, é uma ferramenta e ele vai ter a mesma característica de um corpo inerte, né? Tu vê que a gente está na mesma temática, né? E aí é aquela dinâmica, não é porque o bastão, por exemplo, está fazendo um movimento que significa que o bastão está com vida, né? Então não é porque a mesa está fazendo um movimento que a mesa está com vida, não é porque a caneta está se movendo que a caneta está com vida, ela está sendo animada por um espírito, né? E essa é o ponto-chave aqui, né? A gente entender que, por mais que um médium esteja trazendo a informação, ela está vindo do plano espiritual, se não for uma mistificação, né? Não for nada assim, né? Entender essa dinâmica. E é entender que não é porque um objeto inanimado pode ser utilizado por algum motivo, e aí vamos lembrar aqui, a gente não viu isso aqui no livro dos médiuns, aqui gravado, né, mas está nos capítulos muito anteriores, de como é que foi a trajetória inicial, né, desse estudo. Então começou, por exemplo, só a se movimentar a mesa, começou com batidas, depois com a mesa, eles botaram uma caneta amarrada na mesa e começou a mover. Então não é o objeto, é o espírito que está trazendo a mensagem, né? 223, questão 14. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los com uma variedade de médiuns, em os designando sob o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavra que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamar uma marionete de homem. O espírito verdade aqui dando uma bronquinha assim, do tipo, né? Aqui no final das contas é uma pergunta completamente relevante, né, meus irmãos e irmãs? Né? Ah, não, mas então aquela caneta que está sendo utilizada, então eu não posso chamar de um médium inerte? Entende que relevância faz isso? Importante é entender, não é porque o objeto sendo utilizado pelos espíritos para trazer a mensagem, o objeto não é um médium, ele não tem vida, ele só é uma ferramenta que está sendo utilizada. Da mesma maneira que o meu celular está gravando a minha imagem, mas ele não é um ser humano, ele não tem um espírito como eu, mas ele está transmitindo a tua mensagem, a tua voz, a tua imagem. Sim, mas isso não é eu, é só uma ferramenta para comunicar, né? Da mesma maneira que é uma ferramenta utilizada de N formas, e qualquer um, ela não é, né? Um mecânico não é a chave de fenda, né? A chave de fenda é uma ferramenta para ele exercer a profissão dele, né? Mas assim, eu ainda até entendo porque Kardec está aqui pavimentando, né, o conhecimento, né? Mas é algumas perguntas que tu pensa faz sentido para você me tirar qualquer tipo de dúvida e tal, e às vezes até tem um rigor um pouco científico nesse caso,
mas assim, não faz muito sentido, né? Essa pergunta, assim, porque, né? Imagina, daqui a pouco qualquer coisa ser chamado de médium inerte, que bagunça. Mas vamos adiante, irmãos. 15. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Não têm a linguagem articulada. Por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia, e neste caso, onde toma as palavras das quais se serve? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é ótima. Vamos ver a resposta. Vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Para traduzir as suas ideias em uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Que interessante, né? Faz total sentido, né, meus irmãos e irmãs? Porque a gente sabe que tudo é mental. Então a gente sabe que a gente que está aqui encarnado ainda, né, nesses corpos densos, a gente ainda precisa da fala, que é uma coisa extremamente primitiva, né, para se comunicar. Agora, quando a gente está em espírito, a gente sabe que existe muita comunicação. A gente sabe que no futuro nós teremos a telepatia nos corpos densos. Por quê? Porque é uma comunicação muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Por enquanto a gente não tem acesso ainda. A gente tem acesso só à coisa da fala. Então, se o espírito está lá, ele vai falar, ele não precisa falar. Então ele não tem, como é que eu vou falar pro médium aqui porta, se eu não sei porta, porque eu sou um espírito que minha última encarnação foi nos Estados Unidos. E aí como é que eu falo? Ele só vai pensar e vai transmitir a informação, né? E faz total sentido que seja assim, né? E mesmo para minúcias de linguagem, para quem está no plano espiritual, é extremamente fácil você aprender um outro idioma. Né? Você tem o teu cérebro muito mais expandido, isso daí é trivial e simples. Né? E aí vamos lembrar ainda que dependendo do nível evolutivo desse espírito, ele já passou por encarnações em diversos planetas. Então, dependendo do seu nível evolutivo, que dificuldade, por exemplo, teria dele acessar memórias da encarnação, 3 encarnações anterior que ele estava na França, aí ele tem francês fluente. A segunda encarnação depois, sei lá, que estava na Alemanha, alemão fluente, então, né? E aí fica aqui a pergunta, olha como é que é interessante. E os nossos irmãos que vêm do espaço? E os espaciais? Que tem o idioma deles, a linguagem deles? Como é que eles transmitem as mensagens? Porque é tudo mental. Então, a gente tem um espírito lá de Sirius, extremamente evoluído. Nem tem mais essa coisa de linguagem, tudo é tudo mental. Ele está aqui trabalhando para Jesus, para nos trazer um conhecimento. Aí ele vem numa roupagem de preto velho. Pô, mas ele vem numa roupagem de preto velho. Estou dando aqui um exemplo, né? Vai trazendo uma mensagem um português bem simples, para todo mundo entender. O povo está transmitindo a informação de um jeito que chegue no intento dele, que é ser absorvido por todo mundo que está naquela nível de conhecimento, por isso aquela linguagem. Aí ele termina aquela canalização, ele vai lá, bota numa outra roupagem, por exemplo, de um preto velho, mas vai transmitir por um outro meio, por exemplo, que pode se trazer uma linguagem mais rebuscada. Mas continua a mesma coisa, está transmitindo uma ideia, né? Então não tem essa coisa dessa importância do idioma. Mas eu gostei muito dessa pergunta. Uma pergunta bem interessante, uma coisa um pouco de curiosidade, mas bem interessante a gente entender a questão da linguagem, né? Questão 16. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste último? Não há aí uma contradição? Anotai primeiro que todos os médiuns não são igualmente próprios para este gênero do exercício, e em seguida que os espíritos a isso não se prestam senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil, mas para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldades materiais a vencer.
Faz total sentido, né? Então vamos entender. Chico Xavier. A gente sabe que Chico Xavier escreveu, por exemplo, o Nosso Lar em português. E ele escreveu o Nosso Lar, não lembro se foi em francês. Eu sei que ele escreveu o Nosso Lar, acho que em 2, 3 idiomas. Não foi tradução, ele escreveu. Então tu pensa assim, Chico Xavier encarnado falava português. Pô, mas qual é o propósito? Imagina, ele vai ter que escrever palavras que não têm o mínimo significado. Imagina a dificuldade para ele entender. Talvez o espírito em algum momento até editava assim, A, B, S, I, não sei, sabe, uma palavra, por exemplo. Porque ele não sabia aquela palavra. Mas qual é o intuito disso? No caso do exemplo do Chico. O intuito é mostrar e provar para essa humanidade incrédula que aquela comunicação era séria. Porque como é que um médium que tinha pouco conhecimento conseguia escrever um livro naquela qualidade em português e escrever em outro idioma que ele não tinha o mínimo conhecimento e com perfeição? Opa, peraí, tinha alguma coisa aí, né? Então tu vê, tem um objetivo maior, que é o que o Espírito Verdade vai nos falar aqui. Se tiver um objetivo maior, vai se utilizar. Mas vai se dar preferência à língua que o médium domina, como ele mesmo vai falar. Por quê? Pô, se eu quero transmitir essa mensagem para você, e aí você fala português, e eu quero transmitir a mensagem em português, não é muito mais fácil falar em português? Pra que eu vou falar inglês para que você tenha que traduzir tudo? Imagine o nível de dificuldade. E aí lembra no último vídeo que eu comentei que o excelente canal Espiritualidade do Pedro Augusto, o vídeo ali o Pedro comentou que o Hercílio Mas, que era considerado um médium medíocre, né, um médium que não era assim, o cara fez um trabalho incrível. Então eu pensava assim, não, esse médium aqui tá pleno. Não, ele dominava 20% só do conhecimento, 30% no máximo, e os outros 70% se perde na comunicação. Entende? Então tu vê, olha quão pouco ele conseguia absorver, olha quanto se perdia. Então imagina se Ramatiz, quando ia psicografar um livro por Hercílio Mas, ele falasse assim, eu vou ditar por Hercílio Mas em inglês, por Hercílio Mas tem que traduzir ainda. Nossa, talvez de 30% ia cair para 15%, para 10%, né? Então, vamos sempre lembrar, né? Qual que é o intuito de quem trabalha com mediunidade? Servir, trabalhar para o próximo. E aí você vai ser uma ferramenta dos espíritos, do bem ou do mal. Você vai escolher com o que tu vai sintonizar, com o que tu quer trabalhar. Então, se você vai trabalhar os espíritos da luz, para que eles vão dificultar a transmissão da mensagem? Já tem tantas barreiras de dificuldade, né? Tem a crença do médium, aí tem a mensagem que tem que passar por todo o veículo físico, né? Porque tá vindo espiritual, aí ser absorvido. Tem tanta coisa para acontecer. Entende? E ainda para que dificultar, né? Então, essa é o ponto daqui central, né? Questão 17, gente. Eu acho que aqui a gente já esgotou o raciocínio. É isso daí. 17. A aptidão de certos médiums para escrever em uma língua que lhes é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência? E que dela conservou a intuição? É uma boa pergunta. A gente já sabe mais ou menos como é que vai estar a resposta, né? Isto pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhecia. Aqui eu acho que não vamos explicar muito, porque a gente já está vendo as outras questões, já está aqui, né? A gente sabe que tem um arcabouço mental do médium, então o espírito pode acessar aquilo ali para pegar, no caso aqui, por exemplo, do que ele vai falar aqui da linguagem, do arcabouço mental do médium, de uma encarnação anterior que tem esse conhecimento, né? Mas é isso daí, né? Aqui eu acho que já está bem esgotado esse tema aqui, a gente já viu nas outras questões bastante sobre isso. Vamos adiante. 18. Uma pessoa que não soubesse escrever poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer. A mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras, ocorre o mesmo com os médios desenhistas que não sabem desenhar.
Uma boa pergunta, resposta interessante, né? Aqui, de novo, que eu comentei na questão anterior do Chico, psicografando em outro idioma, né? Então, completamente possível, tem um objetivo, mas aí tu vê, interessante que ele vai pontuar aqui, uma dificuldade adicional das outras que eu comentei na questão anterior, né? Tu vê, aí no caso não sabe escrever, a pessoa, será que ela sabe escrever o lápis, segurar o lápis para conseguir escrever? Então tu vê, tem toda a dificuldade mecânica do médium de conseguir fisicamente escrever, né? Então, aí de novo, existem vários trabalhos, vários propósitos, vários objetivos que a gente não entende por que Deus usaria um médium que não sabe escrever, por exemplo, né? Mas com certeza, se a espiritualidade tiver uma ferramenta, a gente viu isso no Evangelho do Lar passado, né? Tiver uma ferramenta melhor e uma ferramenta simplesinha, pode ser que ela use a simplesinha, claro. Mas se tiver a melhor, pô, com certeza. Então, pô, por que vai trazer uma mensagem para um médium analfabeto? Né? Se você tem um médium que está disposto e vai escrever certinho, tudo para ficar fácil transmitir a mensagem, né? E aí o lembrete para nós, se você estiver assistindo e tiver mediunidade, for exercitar a tua mediunidade para trabalhar com ela, para você sempre estudar e se qualificar para ser o melhor médium possível, para facilitar esse intercâmbio e ser a melhor ferramenta, para conseguir de maneira mais plena possível exercer a tua mediunidade, né, para Deus e para o bem. Vamos adiante. 19. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim. Pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece, a mediunidade propriamente dita é independente da inteligência. Assim como das qualidades morais, e na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas não é natural que para as comunicações de uma certa ordem ele prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota frequentemente não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos, mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Nota. Isto é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isto é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes, oferecer ao espírito que quer se comunicar mais recursos do que se crê. Ele vai dar uma referência aqui da Revista Espírita, um artigo sobre frenologia e fisiognomia. É que faz todo sentido, né, meus irmãos? Então a gente sabe, né? Então você vê, se você tá numa questão da ignorância, né, que ele vai chamar de idiota, né? Pô, se você tem... Por que motivo você tá ali, né? E aí você tem aquele conhecimento, pode se trazer. É que também que para mim parece muito óbvio isso. Se a mediunidade pode te utilizar como um médium, por exemplo, você sendo analfabeto, ela vai te utilizar para trazer um livro, por mais mesmo você não entendendo, vai dificultar a mensagem, mas vai trazer. Qual a diferença do cara ser idiota trazer um conhecimento elevado ou não, né? Para mim a gente tá falando tudo a mesma coisa, assim, aqui Kardec tá varrendo várias coisas, né? Mas no final dos contos é a mesma coisa, assim, a mensagem vai se transmitir. Né? Se for uma ferramenta útil, pô, muito melhor. Se for uma ferramenta limitada, mas se for para trazer, vai se trazer, né? Mas aí eu acho que não vou nem me debruçar muito aqui, porque você está acompanhando o Evangelho comigo, a gente, várias questões, vamos ficar batendo aqui na mesma tecla, nas mesmas coisas, né? Então, o que talvez me chama a atenção aqui, que a gente não viu ainda hoje nesse Evangelho, é a questão do conhecimento arcabouço mental, né? Então, estou como idiota agora, mas, pô, já sou um espírito de muita evolução. E por algum motivo eu tive que vir cognitivamente mais limitado nessa encarnação. Então, obviamente, eu tenho aquele arcabouço para trazer esse conhecimento. A gente viu isso na semana passada, que é um conhecimento que nós já sabemos, né? De que a gente tem uma vida pregressa, tem muitas pessoas encarnadas que são muito mais evoluídas às vezes que o espírito que está desencarnado. Ele só está fora do corpo físico, né?
Então a gente não cair naquela armadilha de que, porque o espírito falou, ele sabe de tudo, ele é muito mais inteligente que nós. Não, ele tem uma visão expandida porque ele está fora da matéria, né? Isso realmente é uma vantagem, entende? Mas ele pode ser muito menos evoluído que você que está no corpo físico, né? Questão 20. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência. E como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram, dá-lhes, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Gente, é o que a gente está aqui estudando, eu vou só adiante, tá? 21. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Sim, o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhe ofereçam maior facilidade. Mesmo tema relacionado com tudo que a gente está estudando aqui. Vou adiante. 22. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou da do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Tem. Aqui já é interessante, que tem uma reflexão um pouquinho nova que a gente pode fazer. Então a gente sabe que tem a questão, como a gente viu ali na pergunta ali sobre escrever, né? Então se o espírito, por algum motivo, quer trazer um quadro para alguém que não sabe pintar, ele vai pegar a mão do médium e vai conseguir fazer. Mas vai dificultar muito, porque você viu, se a gente viu ali que tem a questão de que o médium mecanicamente, por exemplo, não sabe escrever, não sabe pegar no lápis, não sabe fazer as coisas, então ele vai ter essa dificuldade. Imagine para trazer uma pintura, imagine para trazer uma poesia, se o médico tiver uma limitação de vocabulário. Como é que ele vai trazer a poesia, né? Por exemplo. Mas aí a gente sabe que tudo que a gente vai tendo acesso, por muita coisa que a gente está vendo de entretenimento, de filmes, de séries, de livros. Ah, não, isso aqui não é espiritual. Não, a gente sabe que tem espiritualidade em tudo. Então por que você teve aquela ideia para escrever esse livro? Por que esse livro tem tais valores? Por que tem tais personagens? Por que esse livro o vilão é mais importante que o herói? Por que tais valores? Não é à toa, isso tudo é pensado com que o médium vibra, aquela ideia é minha. Não, ele está tendo intuição. Então é ver essa dinâmica aqui do que ele vai comentar aqui, né? Que a gente já sabe muito bem disso, de que a espiritualidade do bem e do mal vai utilizar todas as ferramentas que tem acesso para transmitir a sua mensagem, né? Então a gente não pode cair na ignorância de achar que é só coisas espirituais que vai transmitir uma mensagem da espiritualidade, que não. Muito pelo contrário, nós podemos ver várias obras que não são... Aqui um exemplo muito batido aqui, mas só para ficar bem nítido, bem fácil de entender. Tu vai assistir Matrix, o filme Matrix. Ah não, mas Matrix é uma ficção científica, um filme de ação. Aquilo ali é espiritual do minuto 1 ao último minuto do filme. É 100% espiritual o filme. Agora, claro, dependendo do teu nível de despertar, você pode achar que é só um filme de ação, um filme com umas ceninhas bonitinhas, de slow motion, não sei o quê. Agora, você está despertando, você está entendendo todas as camadas do filme, né? E aí aquilo ali vai dizer o quê? Que não é espiritual? Óbvio que é espiritual. E como tantas outras coisas. Tu vai assistir o Avatar 3, que por sinal tem um vídeo aqui comentando alguns pontos do filme que eu lembro, que me chamou a atenção. Mas tem espiritualidade exalando no filme, tem? Mas vem do teu discernimento e da percepção para conseguir pegar essas camadas, né? Da mesma maneira como eu vou falar aqui. Como é que... Eu não sei nada de pintura. Nada. Nem pintura normal, né? Aí o espírito vai canalizar, vai dizer assim, nossa, eu vou utilizar o Cris, porque o Christian vai trazer esse quadro lindo que as pessoas vão ver e vão sentir o amor, e quando ele estiver pintando ele vai canalizar ali no trabalho dele todo aquele amor, todas as pessoas vão sentir aquela energia. Imagina a dificuldade que ele vai ter, porque eu vou ter que aprender a pintar para executar, para ele conseguir... Então lembra aqueles
30% para trazer mediunidade, então pode trazer 30% que o médium consegue absorver, né, da mensagem, né? Então imagina se chega para mim um espírito e fala assim, vamos dizer que tivesse uma mediunidade ostensiva, ele fala assim, o Cris vai trazer esse quadro. Então a gente já viu que se for trazer uma coisa escrita, por exemplo, talvez 70% ia se perder, eu iria no máximo, porque se o Hercílio Mas, que era um baita do médium, conseguia trazer 30%, que você fala assim, não, valor medíocre, olha quanto se perdeu. Imagine eu. Provavelmente eu ia trazer muito menos. Aí na área da pintura, que é o exemplo que eu quero dar aqui, né, pra gente entender que está correlacionado com a pergunta, eu ia trazer quanto? 1% do que o espírito ia dizer, porque ia ter tanta dificuldade mecânica, de técnica, de gente que aí o espírito ia dizer, não, faça uma casa, eu ia fazer 4 pauzinhos e um triângulo. Entende? Pô, aí ele vai, beleza, dá pra reconhecer que é uma casa, mas para transmitir o que eu quero, nossa, tá faltando muito recurso, né? Tem isso até para qualquer coisa. Então, tu vê, veio esse exemplo simplesinho aqui na minha cabeça, mas é bem isso. Então ele fala assim, vamos pintar numa casa. Aí tu faz, eu pego aqui um exemplo, ó, vai fazer um homem. Aí você vai pintar um bonequinho de palito. Você transmitiu a mensagem, é um homem, alguém vai identificar, é um ser humano. Mas você vê, é muito limitado. Do que se você tem o conhecimento, se você está estudando o desenho e consegue fazer um desenho bonito, profissional, por exemplo. Aí o espírito vai conseguir transmitir. Não, eu quero, nesse meu exemplo aqui, eu quero transmitir a mensagem do homem, que ele tem que ter tais características físicas, tem que estar com óculos ou não, tem que ter tal tipo de cabelo, tal tipo de roupa, tu vai conseguir fazer uma representação muito mais fiel. Esse é um exemplo de pintura, mas é a mesma coisa para todos os conhecimentos. Então se eu não estudar, se eu não tiver apto, como é que eu vou... Aí o espírito vai falar, tô trazendo uma mensagem. Ih, é o bonequinho de pau, porque é só o que o cara tem. Então quanto mais tu estudar, quanto mais tu qualificar, quanto mais tu tiver a mediunidade sensível, estiver estudando e exercitando a tua mediunidade, melhora essa ferramenta. Então quando o espírito chegar e falar, não, tu vai trazer tal mensagem. Opa, ele tem aqui no arcabouço mental, então é mais fácil entender. Né? Que é uma coisa relacionada que eu falei no vídeo anterior, né, do Evangelho do Lar de semana passada, você acompanhou comigo, sobre a questão da medicina, né? Entende? Para um médium, por exemplo, que não é médico, né? Mas é isso, gente. Vamos estudar a questão 23, aí a gente finaliza a questão 223. E aí, para a semana que vem, a gente começa da questão 224 adiante. 223.23. Por que o homem que tem um talento transcendente e uma existência não o tem e uma outra seguinte? Não ocorre sempre assim, porque, frequentemente, ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas não pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo para, com isso, deixar uma outra mais livre, para desenvolver-se. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Tem aqui, trago a reflexão que eu acho bem interessante. E aí vamos lá de novo. Excelente livro, fica a recomendação. Hercílio Mais, ditado por Ramatiz. Marte, a vida no planeta Marte, discos voadores. Lá, Ramatiz vai nos explicar, lembrando, eu sempre gosto de pontuar isso, aquele livro foi escrito em Marte dos anos 70, 1970, da Terra, onde eles estavam já regenerados e começando uma transição para mundo feliz. Então, aquilo ali, imagina se a gente olha a planeta Terra nos anos 70 e hoje. A gente não evoluiu tecnologicamente? Evoluímos muito, imagina em Marte, então. Então isso que eu vou comentar aqui com vocês é referenciado nos anos 70. Lembrando que muita informação Hercílio Mais talvez não conseguiu. Tinha muito mais ainda do que está no livro. O livro é fantástico, eu recomendo muito a leitura. É um livro acho que de 600 páginas, um livro grosso, mas recomendo demais. Vai ter vários capítulos falando sobre vários temas, sobre cultura, como economia, como família, como sociedade de Marte. Olha, sensacional. Mas o que vem relevante aqui para nós no nosso momento aqui de estudo do Evangelho hoje? Lá em Marte você vai ter corpos mais sutis que esse corpo denso aqui. A humanidade está mais evoluída, não precisa dessa ferramenta primitiva
ilimitada como esse corpo denso. Então lá você lembra das encarnações, não tem o esquecimento como aqui. Então, por exemplo, lá em Marte você pode, nossa, eu quero dominar muito ser músico. Aí até Ercílio Mas, o Ramatiz, né, vai passar por Ercílio Mas, nome de alguns instrumentos tal, que são diferentes, que a gente não tem aqui na Terra, mas vamos pegar um exemplo para facilitar para nós. Tu quer ser um baita de um guitarrista, nossa, tu adora guitarra. Só que para tu ser um guitarrista mesmo nível, nossa, incrível, tu vai precisar às vezes 2, 3 encarnações estudando música. O que acontece? Tu faz esse plano encarnatório, é aprovado pela espiritualidade, beleza. Então tu vem nessa encarnação, estuda muito música, teoria musical, tudo, desencarna, é muito tranquilo, tu sabe quando vai desencarnar, tá tranquilista, tem ritual de passagem, não é igual aqui que fica todo mundo morrendo de medo e quando morre fica todo mundo desesperado, não, tranquilo, tu já sabe. Aí tu vem para uma segunda encarnação, tu já lembra de toda aquela anterior. Então tu começa de onde tu parou e vai adiante. Então tu vai ser uma criancinha que vai dominar muito guitarra já, não vai ser um mestre, mas vai indo. Para ir chegar, por exemplo, se for o objetivo e tu conseguir atingir, em 2 encarnações, por exemplo, sendo um guitarrista profissional para dominar. E aí, aqui na Terra, isso não acontece. Por quê? Existe a questão da afinidade, né? O Espírito Verdade vai nos dizer. Mas você vê que interessante, ele na própria resposta ele já mata categoricamente. A gente está aqui numa escola extremamente difícil, com alunos muito difíceis, muito doentes. Imagina que você quer porque quer tocar guitarra. Aí tu fez essa encarnação aqui para exercitar a música, tudo. Mas você tem tanta coisa para resolver que não dá, às vezes, para ficar aqui. Tem de várias encarnação, depois outra encarnação. Não dá, você tem que treinar outra coisa. Então, beleza, essa encarnação aqui tu foi pra música, show. Treinou, se desenvolveu. Na próxima, não. A próxima a gente tem que exercitar outra coisa, tem que curar outro ponto. Né? Por quê? Porque a gente tá nesse nível ainda, tá muito doente. Então, temos que curar esse ponto. Não dá pra ficar tendo 5 encarnações com músico. Mas você vê que interessante que o Espírito da Verdade vai nos falar? Existe resquício. Então, tu adora a música, tu é apaixonado por música. Tu veio, uma próxima encarnação, tá no esquecimento, mas desde pequeno vai ter aquele traço que tu vai gostar de guitarra. Nossa, mas aí a mãe, né? Se não tiver o conhecimento espiritual, vai dizer, nossa, mas meu filho parece que gosta muito de música, ele tem uma facilidade com música. E aí tu vai olhar a guitarra desde pequeno e vai dizer, nossa senhora, que instrumento massa. Por quê? Porque tu já tá carregando aquela vontade lá de continuar. Só que talvez naquela tua segunda encarnação, não é esse o propósito, continuar estudando música, por exemplo. Teu propósito vai ser outra coisa, sei lá. Tu vai resolver uma questão kármica com alguém e vai exercitar a humildade. E aí você pode ter música, mas vai ser um hobby, mas você não sou apaixonado por música. E vai trazendo essa questão pregressa, né? E isso aí tu pensa assim, pô, mas será que é justo isso? Aí vamos fazer só uma reflexão e a gente finaliza por aqui. A gente está numa humanidade muito difícil, né? Então, vamos olhar Marte, que já é um mundo regenerado. Aquela humanidade quer evoluir, aquela humanidade quer aprender, aquela humanidade já está muito curada, né? Mal pequenininho ainda, porque não é um mundo de todos, não é um mundo feliz onde só existe luz, então tem um pouquinho do mal ainda. Mas não é igual aqui que tem assassinato, não. Tem. Mas as pessoas querem se desenvolver. Então, se você deixa essa liberdade, ela se desenvolve no máximo. Se tu traz essa mesma liberdade para esta humanidade aqui, o que vocês acham que ia acontecer? A grande maioria das pessoas iriam querer, não, eu só quero desenvolver as minhas habilidades para lidar com a ganância. Porque eu quero nascer rico, podre de rico, e aí tu ia ficar nascendo rico, torrando dinheiro, fazendo um monte de besteira com o dinheiro, voltando às vezes da encarnação com muito mais dívida do que tu veio, e aí na próxima encarnação, não, eu quero continuar sendo rico e muito bonito. Aí tu ia ficar nesse ciclo, a humanidade não ia evoluir nunca. Então Deus, na sua sabedoria, o que ele faz? Opa, então pera lá, vai exercitar tal coisa? Não, agora não vai exercitar isso, vai ter que exercitar outro. Pra justamente te dar esse estímulo de crescer e de evoluir em várias áreas, porque se tu tem aquele ponto que às vezes é muito latente pra ti, que tu não consegue desenvolver, né? E tu tem dificuldade, é aquele ponto onde às vezes tu vai caindo, e aí tu pode ter esse gostinho de falar, não, eu vou ficar só nisso. E aí não desenvolve nunca, né? Vocês que estão me assistindo, com certeza conhecem pessoas que têm essa característica, né? Que às vezes precisa do empurrão para ir para frente. Porque se tivesse na vida maravilhosa, ia fazer um monte de besteira.
Então ela precisa desse empurrão, às vezes, de uma certa... Que isso até é um propósito de Deus, né? Às vezes colocar a gente em uma certa restrição, por exemplo, para que justamente a gente tenha esse empurrão de evoluir. Porque se todo mundo vai nascer milionário e... Dando um exemplo aqui. Todo mundo nasce milionário. Nossa senhora, aí o nível de promiscuidade ia explodir muito mais, o nível de consumo de drogas explodir muito mais, aí ia virar um caos. Aí o cara que às vezes briga na rua com o outro, se ele é milionário, né, então ele ia ter uma arma, aí ele já ia, pum, ia ter um assassinato, aí já vai tendo porque aí ele é milionário também, que tem um baita do advogado, ele fala, não, então eu vou matar o cara, porque eu vou ter defesa, tem baita com contrato, aquele escritório de advocacia que vai me isentar da lei, aí tu já imaginou o B.O., né? Mas é isso, gente. Vamos fazer nossa oração de encerramento, tá bom? Então pega o seu copo de água. Obrigado por escutarem aqui as minhas reflexões, viu? Agradeço Mestre Jesus, Mestre Saint Germain, agradeço Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, por este momento tão edificante do Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos os meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui comigo em espírito, que estão acompanhando pelo vídeo. Eu te peço, meu Deus, por favor, limpem o meu espírito, o espírito dos meus irmãos e das minhas irmãs, tirando toda e qualquer forma de pensamento negativa, toda antimatéria. Por favor, meus irmãos da luz, venham no meu lar, nos lares das pessoas que estão vendo, removam todo e qualquer espírito obsessor, toda e qualquer forma de pensamento negativa. Por favor, façam barreiras de proteção, afastando qualquer coisa negativa, para que estes lares sejam lares de amor, de união, de fraternidade, onde só habite o amor, a luz. Eu também peço, por favor, magnetizem, fluidifiquem a água, o líquido que está aqui perto das pessoas, perto de mim, para que no momento que todos nós formos beber esta água, ela nos hidrate, nos limpe, nos purifique, hidratando o nosso corpo físico, mas também o nosso espírito. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de fazer o Evangelho no lar. E amém. E é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Lembrando que essa semana, quer dizer que semana que vem, né? Porque eu posto vídeo na segunda e na quarta. Se tudo der certo, como eu estou mais ou menos planejando, se essa semana agora que vai vir, eu vou conseguir finalizar a postagem do livro Karma e Compromisso de Jean Valjean. Aí a gente finaliza essa primeira trilogia de livros que ele trouxe para nós da revelação cósmica. E aí eu vou começar a postar no canal as reflexões, os estudos sobre universalismo crístico de Roger Bottini Sparanhos e Hermes Trismegisto. É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.